No meu primeiro ano de faculdade, morávamos em uma suíte no campus. A suíte tinha 4 dormitórios, ocupados por metade do meu grupo de amigos, e compartilhávamos uma sala comum com uma pequena cozinha compacta. Nosso amigo Cody, que originalmente estava conosco, acabou se mudando para um apartamento com um amigo. A escola então nos designou um substituto, um garoto chamado Rodney. Ele parecia normal, com cabelo curto loiro, uma barba quase inexistente e tinha aproximadamente 1,93 metros de altura. Rodney ficava no quarto ao lado do meu. Nos primeiros dias, Rodney ficava sozinho, até que um dia, quando voltei da aula, ele estava na sala de estar e me disse que tinha algo para contar. Ele tinha parassonia, um distúrbio do sono que o fazia falar ou gritar durante o sono devido a terrores noturnos. Ele queria que todos soubessem para não ficarmos desconfortáveis, mas essa primeira conversa me deixou mais desconfortável do que eu esperava. Mandei uma mensagem no nosso grupo do dormitório perguntando se ele tinha contado isso aos outros, mas ninguém sabia de nada, e todos acharam engraçado e confuso. Mais tarde, meus companheiros de suíte e eu discutimos sobre o distúrbio do sono de Rodney e se isso poderia ser a razão pela qual ele foi transferido. Então, Rodney entrou na sala e depois foi para o quarto. Naquela noite, ouvi uma batida na minha porta no meio da noite, mas não houve resposta quando perguntei quem era. Na manhã seguinte, perguntei aos meus amigos se algum deles tinha batido na minha porta, e todos disseram que não. Algumas noites depois, por volta das 2 da manhã, ouvi passos no corredor e novamente uma batida na minha porta. Desta vez, não atendi, mas sabia que era Rodney. Mandei mensagem no grupo e eles só responderam de manhã, dizendo que não ouviram nada. Fui falar com Rodney e perguntei se ele tinha batido na minha porta, mas ele disse que não se lembrava e pediu desculpas por não ter mencionado que também era sonâmbulo. Ele garantiu que era inofensivo, mas eu estava perturbado. Alguns dias depois, acordei com barulhos no meu quarto e vi Rodney no canto, de frente para a parede, murmurando. Chamei seu nome e ele se virou, continuando a dizer: abra a porta. Ele parecia olhar através de mim e tinha um sorriso estranho no rosto. Saiu do quarto e logo ouvi uma batida alta e ele gritando: abra a porta do lado de fora. Corri para a área comum e o vi batendo na porta de um dos nossos colegas de suíte. Acordamos Rodney, que pediu desculpas com um olhar vazio e voltou para o quarto dele. A polícia do campus apareceu, provavelmente chamada por um vizinho, e conversou com Rodney. Na manhã seguinte, ele tinha ido embora sem deixar vestígios. Até hoje, não sei o que estava acontecendo com ele, mas ele claramente precisava de ajuda. Eu me dava bem com minha colega de faculdade Stacy. Ela era bagunceira às vezes, mas fora isso não tínhamos problemas. Nós emprestávamos coisas uma para a outra com frequência. No nosso dormitório, tínhamos beliches, algo incomum em faculdades. Eu dormia na parte de cima porque sou um sono leve. Stacy se levantava frequentemente durante a noite, o que certamente me acordaria se eu dormisse embaixo. Teve uma noite que ainda me intriga até hoje porque não consigo explicar logicamente o que aconteceu. Stacy e eu estávamos no nosso quarto estudando. Eu estava na minha mesa e ela na cama. Eu tinha uma grande apresentação no dia seguinte e estava revisando meus pontos de discussão. Stacy foi minha audiência algumas vezes, fazendo perguntas. Ela também disse que eu poderia pegar emprestado um dos seus tops para a apresentação, já que eu não tinha roupa formal. Depois de me ajudar a revisar, Stacy voltou a estudar e depois foi dormir. Eu continuei estudando no meu beliche, com meu laptop, para não atrapalhá-la. Quando ela começou a roncar, soube que estava dormindo. Estudei por mais meia hora a 1 hora antes de fechar o laptop e ir dormir.
Acordei por volta das 5 da manhã com a luz começando a entrar no quarto. Ouvi Stacy andando lá embaixo e disse seu nome, ao que ela respondeu com 1mm. Perguntei se ainda poderia pegar emprestado o top e ela respondeu novamente. Ouvi ela abrir a porta do armário e agradeci. Vi Stacy curvada no armário, depois acenando e saindo do dormitório, fechando a porta. Peguei meu telefone para ver as horas e conferir notificações, era por volta das 5 da manhã. Pensei que Stacy estivesse indo ao banheiro. O aceno parecia um pouco incomum, mas então ouvi um ronco vindo do beliche de baixo. No início, pensei que estava imaginando, mas olhei e vi Stacy debaixo dos lençóis. Corri para a porta do quarto e olhei no corredor, mas não havia ninguém. Acordei Stacy e disse que alguém estava no nosso quarto. Levou alguns momentos para ela acordar completamente, mas então ela mostrou grande preocupação e verificou seu armário. Nada foi roubado. Ainda hoje, não sei quem era ou como entrou. Relatei à polícia universitária, mas a investigação e a revisão das câmeras no saguão não revelaram nada. Tenho certeza de que não foi uma alucinação ou sonho. Era meu primeiro ano na Universidade do Alabama em 2013. Recebi as informações do meu colega de quarto, Brandon, algumas semanas antes do início das aulas. Nós mantivemos contato nas semanas anteriores, mas, devido a questões familiares, Brandon teve que mudar para outra escola logo antes das aulas começarem. Então, no primeiro fim de semana, enquanto todos conheciam seus colegas de quarto, eu estava desfazendo minhas malas sozinho, ainda sem um substituto para Brandon. Conheci algumas das outras pessoas do meu andar, que eram bem legais. Na noite de domingo, meu novo colega de quarto chegou. Ele andava pelo corredor com uma mochila, parecendo confuso. Perguntei se ele tinha acabado de ser transferido para aquele prédio, e ele confirmou. Perguntei se ele estava no dormitório número 5, esse não é um número real, só estou usando para a história, e ele disse que sim. Apertei sua mão, me apresentei e disse que era seu colega de quarto. Ele se apresentou como Robert, mas preferia ser chamado de Bob, o que achei incomum. Levei Bob até o quarto, onde eu já havia decorado e mobiliado meu lado, o lado dele ainda estava vazio. Ele jogou sua mochila na cama, sorriu levemente, com um leve sotaque turco, disse que ainda não tinha todas as suas coisas. Ele pegou um lençol da mochila e o colocou na cama, pois já passava das 9 e o primeiro dia de aula seria no dia seguinte. Sentamos em nossas respectivas camas e conversamos. Tentei entender sua vibe, como se faz ao conhecer uma nova pessoa, especialmente um colega de quarto, mas não consegui lê-lo muito bem. Ele parecia quieto, tinha uma voz profunda e talvez uma vibe um pouco estranha, mas decidi não julgar precipitadamente. Depois de conversarmos um pouco, Bob deitou-se na cama com o lençol e usou a mochila como travesseiro, o que parecia incrivelmente desconfortável. Ofereci um travesseiro e ele aceitou. Finalmente, adormeci depois das 10. Acordei no meio da noite sem saber o motivo, em um silêncio mortal, sem nem o som da respiração de Bob. Virei para o lado e vi uma figura alta pairando sobre minha cabeceira. Concluí que era Bob quando ele começou a se desculpar, dizendo que estava indo ao banheiro. Meu coração disparou, mas não perguntei por que ele estava de pé sobre minha cama se estava indo ao banheiro. Bob se desculpou novamente enquanto voltava para a cama, e eu disse que estava tudo bem. Fiquei acordado depois disso, deitado de lado, de costas para ele, tentando evitar o desconforto. Na manhã seguinte, acordei com o alarme e vi Bob ainda deitado na cama, provavelmente fingindo estar dormindo. Vasculhei minha bolsa para pegar meus livros e senti que algo havia sido mexido. Olhei para Bob, que supostamente ainda dormia.
Decidi colocar minhas coisas mais valiosas na mochila e levei para a aula. Na aula, enviei um e-mail para o departamento de alojamento solicitando a mudança de quarto, alegando que meu colega de quarto me deixava desconfortável. Voltei para o dormitório e fiquei confuso ao ver a porta aberta com um batente. Bob tinha uma grande mochila na cama, desempacotando. Deitei na cama com meu laptop e Bob entrou, cumprimentou-me e foi para a cama, colocando a mochila debaixo dela e olhando para mim com uma expressão vazia. Fingi não notar, mas a estranheza dele me incomodava. Finalmente, olhei de volta com uma expressão não amigável e ele acenou levemente, subindo na cama e ficando no telefone. Eventualmente, fui jantar no refeitório e, quando voltei, Bob ainda estava lá. Perguntei se ele tinha aula naquele dia e ele disse que sim, mas apenas uma à noite. Apaguei as luzes e notei Bob encostado na parede, de frente para mim, no telefone. Sentia que ele estava constantemente me olhando. Estava ansioso para receber uma resposta do departamento de alojamento, então verifiquei meu e-mail e vi que eles responderam, mas não como esperado. A moça que respondeu expressou confusão, dizendo que meu colega de quarto substituto ainda não havia sido designado e que eu não deveria ter ninguém no quarto. Olhei para Bob, que olhou de volta. Estava prestes a perguntar se ele tinha a chave do quarto, mas não perguntei. Coloquei meu laptop e outros pertences na mochila e bolsa de viagem, enquanto Bob apenas observava. Saí do quarto sem dizer nada e fui para um lugar seguro, ligando para a polícia do campus para denunciá-lo. Quando chegaram aos dormitórios, Bob, ou seja lá qual fosse seu nome verdadeiro, havia desaparecido junto com suas pequenas coisas. Naquela noite, descobri que ele roubou algumas roupas minhas, meu carregador de iPhone e um pouco de comida do meu armário. Quanto ao que ele estava fazendo me observando dormir, só posso imaginar que ele estava se certificando de que eu estava dormindo antes de vasculhar minhas coisas. Passei 24 horas inteiras com uma pessoa completamente aleatória, possivelmente sem teto, no meu quarto. Meu verdadeiro colega de quarto se mudou 2 dias depois.